Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu quero trazer pra vocês um modelo de episódio que talvez eu possa usar mais vezes no futuro. Porque, eu sempre gosto de trazer dicas pra vocês de filmes que estão disponíveis aqui no Brasil, de preferência em streamings de fácil acesso, justamente pra ser fácil de vocês curtirem as minhas dicas. Só que também eu sou uma pessoa fuçada e curiosa e que às vezes acaba buscando meios alternativos de assistir alguns filmes que ainda não chegaram aqui direito, seja por serem filmes independentes que ainda não têm uma distribuição confirmada, ou até chegou, mas tem uma distribuição muito limitada no circuito de capitais, festivais e que eu acabo não tendo acesso aqui no interior. Então eu preciso meio que dar meus pulos pra ficar por dentro do que é assunto nas bolhas cinéfilas, né? Porque, como já disse, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu não quero ficar pra trás de quem tem acesso, né? Então eu vou lá e dou meu jeito de ver. Só que aí eu acabo evitando de falar dessas obras por aqui, né? Porque eu sei que não é tão fácil de encontrar, que nem todo mundo consegue dar seus pulos e tem todas as discussões em torno disso, etc, etc. E aí eu acabo não falando do filme, aí ele eventualmente chega em algum stream, mas eu já tô em outro assunto e eu acabo perdendo o timing e nunca mais falo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu assisti na época que chegou nos cinemas aqui no Brasil, eu tava esperando pra assistir no cinema, não chegou na minha cidade, fui ver por meios alternativos, e aí eu queria fazer um episódio, eu cheguei até a montar um esqueleto do episódio, mas eu pensei, não, eu só vou soltar quando ele chegar em meios digitais. Quando ele chegou, eu esqueci porque tava acontecendo outras coisas da minha vida, e aí veio o Oscar, aí veio aquela bagunça e ganhou o filme de Oscar. Eu já tinha cantado a bola 6 meses antes, porque eu já tinha visto ele 6 meses antes. Mas enfim, eu não vou falar hoje de Todo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas ele poderia estar em algum programa no futuro. Mas é porque eu acho que eu acabei falando dele um pouco jogado aí nos episódios, principalmente na época do Oscar desse ano e tal, no começo desse ano, no caso. Mas eu vou falar hoje de 2 filmes que eu assisti em esquemas parecidos e eu assisti há muito tempo atrás, então, assim, vamos confiar na minha memória. Provavelmente vai ser um episódio um pouco mais curto que o normal, mas vamos que vamos. Começando por A Pior Pessoa do Mundo, é um filme norueguês que foi destaque na temporada de premiação do ano passado, que foi na época que eu assisti ele. Foi a mesma temporada de Ataque dos Cães e de Coda, que acabou ganhando o Oscar de melhor filme. Eu falo que foi destaque porque ele teve 2 indicações para filme internacional que ele perdeu pro Drive My Car e roteiro que não me recordo quem venceu naquele ano. Mas pra mim, na minha lista, A Pior Pessoa do Mundo foi um dos melhores filmes daquela noite e um dos que eu mais guardo com carinho no meu coração dessa lista desse ano. Esse é daqueles filmes de mulheres jovens adultas perdidas na vida, um gênero que eu particularmente adoro, por eu ser justamente uma jovem adulta ligeiramente perdida na vida. A gente vai acompanhar a Julie, ela tem uns 20 e poucos anos, a gente acompanha ela durante 4 anos da vida dela, né, dos 20 e poucos aos 30, se não me engano. O filme acaba com ela com 30 anos. Então, é um filme slice of life, que o pessoal chama, né? Um filme que vai cobrir um pedaço específico da vida de uma pessoa, onde vão acontecer coisas, mas não necessariamente algo muito grande. Não é daqueles filmes que vai acontecer um grande evento que vai mudar a vida dessa pessoa, não. A magia está nas pequenas coisas. Então, é um caso de um filme onde não acontece tanta coisa, mas acontece muita coisa, né? Que são várias coisas pequenas, várias coisas cotidianas. Se eu começar a enumerar tudo que acontece com ela, vocês podem achar meio, sei lá, bobo, ou achar que eu não tô revelando muita coisa, mas o que importa é acompanhar, né? Ver como que isso acaba influenciando na vida dela e quais são as atitudes que ela tem, que esses pequenos encontros e pequenas casualidades vão mudar a vida dela de certa maneira. A Julie, ela é meio que assombrada por esse negócio de resolver a vida. Ela tentou várias profissões, ela já começou várias faculdades. E não é que ela não sabe o que ela quer, mas é que ela tem tantas opções nesse mundo que está em constante movimento que ela não consegue se definir em uma coisa só, seja enquanto uma profissão ou até mesmo num relacionamento, né? Tem uma questão dos relacionamentos dela. Ela tá sempre não na dúvida, mas é que são tantas coisas que ela tem dificuldade de se definir, então ela tem dificuldade
e de lidar com todo o resto, né? Acaba sendo o retrato de uma geração. Eu consigo muito me ver nela, as coisas boas e as ruins também. Que assim, a Julie faz várias escolhas ruins, várias escolhas terríveis, várias escolhas que eu não faria, mas eu também já fiz muita escolha ruim na minha vida, então quem sou eu para julgar as decisões dela, né? E isso, né, essas decisões não tão boas que faz ela se sentir a pior pessoa do mundo. Mas ela não é, assim, tem uma frase da Isabella Boscov na crítica dela do filme, que eu não vou saber reproduzir aqui com a mesma eficiência, mas que diz mais ou menos que se você tem empatia o suficiente pra achar que você é a pior pessoa do mundo, porque você consegue entender o impacto negativo que você tem na vida dos outros, automaticamente você não é a pior pessoa do mundo, porque a pior pessoa do mundo, de fato, nunca acha que ela é a pior pessoa do mundo. E eu acho isso maravilhoso. Não sei se esse filme vai impactar tanto se você não for uma mulher entre 25 e 35 anos, mas, independente disso, ele é um bom filme. Ele lembra muito o cinema independente norte-americano, é uma estética que é um pouquinho mais familiar para várias pessoas do que o cinema norueguês, de fato. É do Joachim Trier, que é o mesmo diretor de Thelma, que eu comentei aqui algumas semanas atrás, que eu assisti mês passado, que eu gostei também, mas eu não gostei tanto. Tem outros filmes dele que tem uma pegada mais com altas influências da novela Vague, mas que eu não assisti. Eu sei que tem bastante coisa na MUBI, ou pelo menos tinha. Eu sei que Thelma saiu, acho que os outros filmes dele também saíram. Mas A Pior Pessoa do Mundo tá disponível no Prime Video. E às vezes eu fico pensando como que seria o filme se ele fosse dirigido por uma mulher, se ele tivesse um olhar um pouco feminino. Porque assim, quando eu terminei de assistir ele, eu tinha algumas questões. Eu ainda tenho essas questões, são coisas que ainda marinam um pouco na minha cabeça. Nem tudo no filme em que tange escolhas estéticas, escolhas de roteiro, eu gosto muito. Eu tenho algumas questões com o final dele, não com o final, mas com uma coisa que acontece perto do final. Quem viu deve saber o que é. Do jeito que foi lidado, principalmente com relação a um relacionamento antigo dela. Eu não sei se talvez seria diferente com uma mulher diretora, mas a gente tem que julgar o filme que a gente tem, não o filme que a gente queria ter, né? E eu acho que essas imperfeições dele também ajudam a construir esse retrato imperfeito da protagonista. São coisas que na hora que eu terminei de ver o filme, eu fiquei um pouco descontente, tanto que eu não dei a nota máxima pra ele quando eu avaliei. Mas agora, olhando em retrospectiva, são coisas que talvez ajudem, né, nessa construção imperfeita. É um filme que eu realmente quero rever e eu acho que ele renderia um episódio só dele, de tanta coisa que eu tenho pra falar. Mas eu realmente precisaria rever ele. É tanta coisa que eu não vi e eu quero ver, tanta coisa que eu já vi e eu penso em rever, que eu vou ficar doida. Tem conteúdo demais, Larissa, de menos no mundo. Mas enfim, pra encerrar essa parte, A Pior Pessoa do Mundo é um filme que eu recomendo bastante, é um ótimo filme. Ele não é um filme difícil, ele é um filme linear, ele tem uma trilha sonora muito boa e eu acho que é um filme mais fácil de gostar do que o próximo que eu vou falar aqui, que é A Lenda do Cavaleiro Verde. Ele é um tiquinho pretensioso, ele é da 24, é uma produção britânica. Eu não sei se é coprodução Estados Unidos e Inglaterra, mas eu sei que o diretor e o elenco eles são britânicos. Quer dizer, o diretor não tenho certeza, mas o elenco eu sei que a maioria são britânicos. É uma história arturiana, né, do rei Arthur. Então vai ter essa localização de Inglaterra. Também é um filme de 2021. O pessoal achava que ia chegar na temporada de premiações, mas ele foi um daqueles que nada morre na praia, né? Nem nas premiações independentes ele foi lá muito destaque, mas é porque também era uma estreia... Quer dizer, eu não lembro quando ele estreou, mas eu sei que ele perdeu força na temporada de premiação. E é um filme muito pesado nas metáforas e nas coisas que ele deixa no ar. Ele não é um filme tão explicativo. Na verdade, ele não se dá muito ao trabalho de explicar algumas coisas, o que pode ser frustrante para algumas pessoas. E também porque aqui a gente vai ter uma aventura atmosférica com pitadas de fantasia, mas não é do jeito que você imagina ou do jeito que eu esperava. Por isso que eu falo que algumas pessoas podem acabar se frustrando com esse filme, né? Porque eu nem sei como ele chegou a se vender, porque eu acho que ele nem se vendeu direito, pelo menos aqui no Brasil. Ele chegou direto no streaming e aqui ficou, e meia dúzia de pessoas que eu conheço assistiram, gostaram, mas é um filme que eu não escuto muitas pessoas falando sobre, mas também é um filme que não tem um apelo tão grande quanto A Pior Pessoa do Mundo, que eu consigo ver, tipo, muita gente assistindo e gostando. Esse filme é um pouquinho mais de nicho. O nosso protagonista vai ser o Dev Patel. Ele é sobrinho do rei Arthur, o Gawain.
Gwen. Não sei direito como que fala o nome dele. Porque eu acho que é a primeira vez que eu tô falando em voz alta. Porque é aquela palavra que você lê. Como eu sou uma leitora de fantasia, eu tô muito acostumada com palavras que eu leio e ela tem um som na minha cabeça. Mas quando eu vou falar em voz alta, sai quá. E aí eu passo vergonha em público, porque sempre vem alguém pra me corrigir. E eu fico, né, sem saber o que fazer. Porque realmente eu nunca pensei em como falar aquela palavra em voz alta. Até a situação. E aconteceu exatamente isso agora com o nome do personagem do Dev Patel, que eu escrevi aqui no roteiro. E eu em nenhum momento pensei em como que eu ia falar ele. Então vou me referir a ele apenas como Dev Patel aqui. Que inclusive está no auge da beleza nesse filme. Uma pena que o personagem dele é insuportável. O título do filme, né, O Cavaleiro Verde, não se refere diretamente a ele, mas pode ser uma referência pra ele porque ele é verde, assim, no sentido de que ele não é maduro. Ele é jovem, ele é irresponsável, ele é inconsequente, ele não teve nenhum desafio de verdade na vida dele até agora, então ele é um cavaleiro verde. Apesar de ser um homem, apesar de ser um cavaleiro, fazer parte da Távola Redonda, talvez ele tenha avançado demais na vida dele pelo privilégio de ser parente de Arthur, talvez. Mas, né, a vida é assim, né? Como eu falei, ele é um homem adulto que vive aprontando e causando confusão, assim, né? E tal qual outros meninos de 30 anos por aí. E a mãe dele, ela não tá muito contente com essa situação. Então ela faz umas magias lá pra acontecer alguma coisa, pro filho dela ser desafiado pra alguma coisa e virar homem. Né? A mãe dele é irmã do Arthur. Eu não sei se ela chega a ser a Morgana. Não lembro se é citado que ela é a Morgana. As lendas arturianas são uma confusão na minha cabeça, porque cada lugar que você vê tem uma versão diferente. E eu lembro que eu já li As Brumas de Avalon. Eu comecei a ler As Crônicas de Arthur do Cornwell, que é completamente diferente. Eu assisti a série do Merlin, que é uma série mais teen, assim, uma outra pegada. Eu consumi muito conteúdo de Arthur quando eu era adolescente, eu era um pouquinho viciada, mas tem várias coisas que nenhuma história chega a uma conclusão. Então, é isso, né? Ele é sobrinho do Arthur aqui nessa história, então eu sempre me acostumo com o que o filme tá me mostrando, né? Daí tem um dia que tá todo mundo de boa lá. Eu não lembro agora se era uma ocasião especial ou se era simplesmente um jantar que tava todo mundo lá vestido. Mas enfim, eles estão lá, todo mundo jantando na mesa lá do Arthur. E chega um desconhecido, chega um homem-árvore, uma criatura, assim, que ela é meio homem, meio árvore. O design dele é muito bom, assim, é uma criatura bem legal. Eu adoro filmes com criaturas legais, tem isso também. E aí ele vai lá e ele dá uma provocada no Gawain e aí ele cai porque ele é um moleque, então ele cai na provocação. E aí ele acaba iniciando uma aventura, iniciando uma quest. Sabe quando você tá no videogame, você sem querer acaba indo pra um lugar que você não era pra ir, você começa uma quest assim super difícil do nada? Foi o que aconteceu aqui com ele. Ele vai ter que ir até um lugar cumprir lá um desafio num espaço de tempo bem limitado. Então ele sai pelo mundo pela primeira vez sozinho, tendo que lidar com esse desafio que foi colocado pra ele. E aí o filme começa, né? E a gente vai acompanhando ele ao longo dessa aventura, que não deixa de ser, porque é bem esse esquema de aventura, sabe? Você sai, aí você chega num lugar, aí você tem uma situação lá que você precisa resolver, ou aparece um personagem que você tem que interagir, você não sabe se ele é bom ou se ele é mau, e aí vai aparecer um desafio, e você cumpre o desafio, show, continua na estrada, encontra uma outra coisa, e assim vai até, né, chegar no final, né, no confronto final que ele tem que cumprir lá. E eu confesso que eu não lembro como que é o final desse filme, quer dizer, como é o confronto final desse filme. Porque o que importa aqui não é o final, é sim a jornada. Eu acho que esse é o grande ponto do filme, inclusive a lição que fica pra ele no final é que o que importa é a jornada e os amigos fazendo isso pelo caminho, mais ou menos isso. É outro filme que eu preciso rever também, gente. Eu vi esse filme faz mais de 2 anos e é um filme, assim, que você precisa pensar um pouco no que as coisas significam. E eu acho que hoje eu tenho mais maturidade. Olha que faz só 2 anos que eu vi esse filme e eu consigo olhar que hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de maturidade pra esse tipo de narrativa que ela não é tão realista, assim. É um negócio muito mais abstrato e muito mais metafórico. Apesar que pelo que eu lembro um pouco, tem umas coisinhas um pouquinho pretensiosas. Tem umas coisinhas que elas parecem mais difíceis do que elas realmente são. Umas coisinhas difíceis pelo difícil, porém eu perdoo porque eu gostei do filme, porque a estética dele é maravilhosa, a fotografia é linda e o Dev Patel é meu crush, então são muitos pontos positivos pro filme. Quem sou eu
né, pra questionar um pouquinho de mão de diretor pesada pra deixar as coisas um pouco complicadas. Então, eu escolhi gostar desse filme e recomendar aqui pra vocês. Com essas ressalvas, é claro, mas se esse é o tipo de filme que te atrai, eu acho que é uma boa dica. A Lenda do Cavaleiro Verde tá disponível no HBO Max. E tá lá faz um tempo. E é realmente um filme que eu acho que, se ele caísse nas bolhas certas, ele virava um clássico cult. Mas eu acho que ainda falta pessoas descobrirem pra ele atingir tal status, né? Mas enfim, gente, essas foram as recomendações de hoje. Obrigado quem ouviu até aqui. Continue seguindo a gente lá no Instagram, @filme.a.semana, onde eu sempre tô colocando conteúdo a mais e também vou manter a par as notícias, porque a gente tá chegando agora na reta final do ano. Eu sempre faço uma pausa na semana do Natal e Ano Novo. Então eu acho que a gente só vai ter mais 2 episódios além desse, nesse ano, né? Eu tenho que olhar o calendário ainda como que vai ser. O próximo episódio provavelmente vai ser os assistidos de novembro, que eu vou fazer uma live lá no Instagram e depois trago aqui pro feed do podcast. E depois um último episódio, que talvez seja o de leituras, né? Que faz tempo que eu não atualizo vocês das minhas leituras. Aí o podcast entra um pouquinho em férias e em janeiro voltamos. E janeiro todo vai ser voltado à retrospectiva, melhores do ano, a coisas que eu vi ao longo do ano, destaques e coisas do tipo. Então, esse é o cronograma até agora, né? Que eu comecei já a montar. Mas se vocês seguirem a gente no Instagram, lá eu sempre tô atualizando o que tá acontecendo. A gente também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Caso queira falar comigo ou outra coisa, eu sempre tô de olho no e-mail. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, ajudar na caixinha de fim de ano dos podcasters, comprar um panetone. Ficarei muito feliz. E por hoje é só, um pouco mais curto que o habitual, mas espero que tenham gostado das dicas. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.